Pode falar, meu adversário. Conversando sobre o aniversário do município de Grande Portela, hoje a gente faz uma conversa com o jornalista Jaume Fornari, que é talvez hoje o principal historiador da história de Grande Portela, publicado já alguns livros, a gente vai falar sobre os livros. Eu vou começar falando sobre isso, doutor Jaume, a respeito de como que surgiu esse seu interesse pela história de Grande Portela, que a gente sabe que, por mais que muitos dos nossos municípios tenham uma história rica, nem sempre ela é uma história preservada, contada e registrada. Como é que surgiu esse seu interesse pela história de Grande Portela? Pois é, eu sou de uma família oriunda de Tenente Portela, porque meus pais, embora não tenham nascido aqui, escolheram Tenente Portela antes de constituir a família como local para construir a vida. Meu avô chegou aqui em 1944, meu pai e um tio meu ficaram aqui em Tenente Portela. Isso aqui era apenas uma pequena vila, sem muita perspectiva de crescimento, mas eles como descendentes de italianos, famílias grandes que vieram lá na imigração em 1878 da Itália para cá, povoaram seus filhos do meu bisavô, do meu tataravô, povoaram aquela região da serra e depois, com o crescimento das famílias, é óbvio que procuraram uma região que pudesse os abrigar, já que aquelas terras dadas inicialmente se tornaram pequenas para tantos descendentes. Primeiro foi uma colonização para a região de Sarandi, Ronda Alta, Nonoai, enfim, e especificamente minha família teve o caminho de ir para Sarandi, Palmeira das Missões e posteriormente por Tenente Portela. Aqui meu avô não quis permanecer, permaneceu meu pai e o irmão e ficaram aqui e viveram praticamente toda a vida. Meu pai teve 6 filhos e todos eles nascidos em Tenente Portela, embora alguns hoje longe daqui. E eu, desde criança, sempre tive uma curiosidade muito grande, desde o tempo do Colégio das Irmãs, pouca gente lembra esse colégio, o Colégio Nossa Senhora de Fátima, que ficava atrás da Igreja Católica, e era um colégio coordenado pelas Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. Desde aquela época, muito criança, as histórias sobre Tenente Portela, as histórias das pessoas que aqui chegavam, me chamavam muito a atenção. Mas foi no ginásio que eu tive conhecimento e tive contato pela primeira vez com uma obra escrita por um secretário da Educação de Transpasso, me parece, que era o professor Jacob Boyer. Trabalho lá sobre o Tenente Portela, e eu tenho a impressão que é um dos mais importantes trabalhos, embora pequeno, mas dos mais importantes trabalhos feitos até hoje a respeito da vida do Tenente Portela, que deu o nome a esta cidade. Então, todos esses fatores, e depois cursando faculdade de jornalismo, depois retornando à cidade, depois convivendo com alguns professores que tinham interesse na área da cultura, a professora Fátima, a professora Heloísa, lá na década de 80, quando elas estavam na Casa da Cultura, começamos a fazer alguns trabalhos escritos. Publicamos lá na década de 80 uma revista enorme com resumo sobre a cidade, numa das semanas do município. E posterior a isso eu me interessei bastante pela história do Tenente Mário Portela Fagundes. Aliás, é uma história incrível, e se eu tiver a oportunidade nessa conversa contigo, eu quero falar alguma coisa também, mas mais adiante. E isso também me levou, é claro, a pesquisar sobre o Tenente Portela. Quando o município fez 60 anos, a Unijuí publicou um trabalho chamado Tenente Portela e Municípios Descendentes, e eu fui convidado para fazer uma parte desse trabalho, em torno de 50, 70 páginas, onde eu falo um pouco da evolução da colonização de Tenente Portela, da criação, desde a Vila Paris, Miraguai, Tenente Portela, enfim, toda essa evolução até os dias atuais. Tive uma oportunidade, isso também eu entendo como um fator muito motivador, de ter conhecido o Padre Albino Busato. O Padre Albino Busato é um pároco que chegou aqui em Tenente Portela no ano de 1944. E ele teve um trabalho preponderante, importante, realmente decisivo em muitas questões da evolução e do crescimento da comunidade.
Inclusive, a título de curiosidade, ele chegou a ser o tesoureiro enfim, da emancipação de Tenente Portela. E conversando com ele, eu ouvi muitas histórias. E sempre me atraiu, porque a função do jornalista é contar histórias e ouvir histórias, consequentemente. Então, isso me fez ter esse apego, essa vontade de conhecer cada vez mais a história de Tenente Portela. E ainda hoje, quando encontro alguma pessoa bem antiga, que eu sei que residiu aqui, eu procuro, converso, ouço as suas histórias e muitas delas eu registro num pequeno blogzinho no Facebook, onde eu conto os retratos e as imagens de Tenente Portela. Esse interesse rendeu os livros. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar de fato na história de Tenente Portela, sobre os seus livros. Pois é, o primeiro livro que nós escrevemos mesmo foi Tenente Portela e a Coluna Prestes, no Rio Grande do Sul. É um trabalho a 3 mãos. Coube a mim a parte do livro onde se relata a trajetória do Tenente Portela, e a professora Heloísa e a professora Fátima, que trabalharam comigo nesta obra, elas se ateram mais a documentos, agregamentos de documentos e fatos biográficos da questão. E eu procurei contar mais a trajetória da coluna, como surgiu a coluna, que importância tinha o tenente dentro da coluna, enfim, até o fatídico dia 24 de janeiro para o dia 25 de 1925, onde os provisórios, os que perseguiam a coluna, que tinha o seu último rastro no Rio Grande do Sul, esse pelotão comandado por Prestes, por Paiva e por Bins, conseguiram cercá-los na barra do Rio Pardo e assim matar todos eles, inclusive um episódio que também ficou marcante na vida do município e, claro, do próprio Tenente Portela. Agora, para nós falar de Tenente Portela... deixa eu falar de outro livro. Então, já que nós estamos em um papo descontraído, anos depois eu escrevi um livro a partir do trabalho que eu fiz para a Unijuí. Eu usei parte daquele trabalho e escrevi um livro também sobre Tenente Portela, contrastes do município, contando a evolução do município em si, desde as suas origens, assunto que eu pretendo discorrer contigo daqui a pouco. E vai ser um novo livro em breve, eu estou sabendo? Está trabalhando num novo livro? Estamos trabalhando num novo trabalho, tentando dar um formato mais atual e buscando mais informações, porque quando você não tem uma base histórica e ela é quase toda calcada e formada em depoimentos, que são muitas vezes parciais, a visão de uma pessoa sobre determinados acontecimentos, você, com o passar do tempo, quando soma vários depoimentos e várias informações, você reestrutura o entendimento de algumas dessas questões. Por exemplo, tem uma questão muito crucial sobre o primeiro prefeito, e vou falar sobre isso, que eu tinha uma informação local, inclusive multiplicada por várias pessoas, que eu acabei reformulando ao conhecer a família e a filha, que ainda vive hoje, é docente lá da URGS, no Rio Grande do Sul, onde ela, com o diário do Arthur Ambros, me trouxe à luz de vários assuntos que eu desconhecia, que me permitiram até formatar um pouco aquele entendimento que as pessoas daqui tinham, um entendimento que parecia ser original. A origem de Tenente Portela, ela hoje é uma cidade consolidada, talvez um dos 2 polos regionais da região Cereiro, junto com Três Passos. Mas como é que é a origem de Tenente Portela? Como é que surge a... Pois tem que se remontar muito tempo atrás. É claro, todos sabem, quem conhece um pouco de história do Brasil, que as terras onde hoje está situado o município de Tenente Portela, essa região toda, eram terras da Espanha. Todos lembram que em 1494 houve o Tratado de Tordesilhas, que firmou que uma margem de terra, me parece 360 léguas de Cabo Verde, seriam de Portugal e depois o restante seria da Espanha. A famosa linha, né? A famosa linha. Inclusive, quem conhece a cidade de Laguna, Santa Catarina, chega lá na entrada do núcleo urbano de Laguna, tem uma praça onde tem o Marco das Tordesilhas. Então, uma linha reta para cima, para cá era Portugal, para lá era Espanha. E Tenente Portela ficou do lado espanhol. Claro. Inclusive, os primeiros registros de pessoas que passaram por essas terras foram os jesuítas. Tanto que nós já temos heranças de alguns jesuítas. Eles fazem a semeadura e a construção de todos os povos, inclusive aquelas sítios jesuíticos que vêm desde do Paraguai, lá de Jesus de Taramangué e descendo, Santíssima Trindade,
descendo até São Nicolau, que foi o primeiro, toda essa região fez com que os jesuítas transitassem por essas terras. Inclusive o rio Uruguai, o rio Guarita e o rio Turvo, eles tinham uma nomenclatura diferente dada pelos jesuítas. No meu livro eu descrevo isso. Depois, posteriormente, ficaram conhecidos esses dois rios que praticamente limitam o território de Tenente Portela, de um lado o Guarita e do lado o Turvo, e prova isto que aqui também estiveram os jesuítas quando era a Espanha. Já em 1750, embora os portugueses já tivessem entrado e construído a colônia de Sacramento no Uruguai, em 1750 se criou o Tratado de Madrid, e o Tratado de Madrid daí disciplinou as terras portuguesas e as terras espanholas, e nós acabamos sendo um domínio português. E o Rio Grande do Sul, todos sabem, a colonização efetiva começou em 1732, 36, com o Forte Jesus Maria José, lá em Rio Grande, que era exatamente... mais tardia, né, que o Sudeste. Sim, né? O resto do país, com as entradas de bandeiras, com vários acontecimentos que a história sobejamente nos conta, era povoado com cidades, com a mineração em Minas, menos o Rio Grande. O Rio Grande tinha somente em 1736, me parece, a construção do Forte Jesus Maria José, que era para garantir a colônia de Sacramento, que acabou sendo passada para a Espanha. E de lá, sim, passaram-se uma década, duas, aí foi rápido o tempo, vieram os primeiros imigrantes no Brasil, que foram os açorianos. Sim. Os açorianos, ao contrário do que muita gente pensa, não foram só para Viamão e Porto Alegre, tiveram também colonizando outras cidades do Rio Grande, e se criou, então, o Porto de Viamão, que era lá em cima, Porto Alegre, e tanto é que na Revolução Farroupilha, que já tinha um desenvolvimento maior, tínhamos poucos municípios, e um deles era Rio Pardo. E daí surge a origem do nosso Tenente Portela. Essas terras onde nós estamos hoje, toda a grande região celeiro e toda essa região que se encontra de Rio Pardo para cá, pertencia a Rio Pardo. Aquela era a sede municipal. Daí passou um pouco de tempo, houve a emancipação de Cruz Alta. Cruz Alta ficou, inclusive, responsável por essa região, e é um fato curioso sobre Cruz Alta e Tenente Portela. A Câmara de Vereadores de Cruz Alta, ela decidiu, em determinado momento, fazer uma avaliação das riquezas da área de Cruz Alta. E um tenente do Exército, lá em 1852, me parece, sou meio impreciso de datas, ele saiu de Cruz Alta e veio até Paris. Fazer o quê? Medir as ervas nativas. E na descrição que existe lá na Câmara de Vereadores de Cruz Alta, diz que eram tantas léguas de largura, isso que me chama a atenção, eu acho curioso, por não sei quantas de profundidade. Ele não havia conseguido fazer a profundidade dos ervais nativos. E aí que reside o fundamento da exploração dessa região. Eu costumo dizer que tivemos 3 ciclos aqui na região, Jonas. Tivemos o ciclo da erva mate, misturado com o ciclo das revoluções, é claro. Tivemos o ciclo da madeira, da exploração e das balsas, e posteriormente o ciclo da agricultura, que foi da soja, e também poderia ser mesclado com o ciclo da imigração de pessoas daqui para o Mato Grosso e para outras regiões do país, Paraná, que ajudaram a colonizar. Mas este ciclo da erva mate é interessante. Só se nós entrar no ciclo da erva mate, tem registro em 1700 e poucos que já existiam os indígenas aqui? A nossa terra indígena já... Sim, eles eram meio nômades, não existia exatamente esta reserva do Guarita como centro de habitação deles, eles estiveram em outras regiões. Eu não saberia precisar exatamente qual, mas eu sei que na região de Iraí, sim, há uma permanência de centenas de anos. E eles, em 1903, me parece que foi o Fong, que era o cacique, que determinou enfim, a criação dessa área e que posteriormente ela foi toda demarcada para os índios. Mas nós somos uma mescla. Que hoje é a maior do estado, né? É a maior do estado, a reserva indígena do Guarita, que aliás era uma reserva só. Eram 2 reservas antigamente, uma para o lado de Redentora e para cá. Em 88 houveram problemas aí entre os grupos e acabou se criando uma reserva que hoje é única, né? A reserva indígena, a terra indígena do Guarita. Mas voltando à questão da erva mate, lá em 1889 o Brasil proclamou a República e houveram os favoráveis e os desfavoráveis.
Então, aqueles que lutavam pela preservação do status quo original brigaram com os republicanos, e muitos deles que perderam aquela chamada Revolução Federalista, elas acabaram imigrando para regiões onde eram ermas, que não podiam ser encontradas, e muitos vieram para essa região. Ou seja, os 100 anos agora comemorados da Revolução Federalista culmina com a chegada dessas pessoas que passaram a residir nessa região. E muitos foram atraídos já pela permanência destes, pela exploração da erva mate. Maragatos ou chimangos vieram para cá? Bom, o chimango e o maragato já é um processo que decorre da Revolução Assisista de 23 e 24, que são bem os derrotados, que são os maragatos. Muitos deles, e eu conheci pessoalmente, alguns maragatos que chegaram aqui e constituíram família, ficaram aqui em função exatamente de perderem a Revolução para Borges. E muitos também oriundos da própria marcha de Luiz Carlos Prestes, a coluna, que vieram até o mato, eram homens de campanha, homens de outro perfil geográfico, e quando chegaram nessas matas fechadas, tiveram que deixar o cavalo, tiveram que deixar os arreios e acabaram adentrando a pé. Muitos não aguentaram o repuxo e acabaram ficando por aqui, se estabelecendo em Iraí, que era Águas do Mel, aqui, e algumas dessas famílias foram constituídas a partir dessa origem. Então não é errado dizer que Tenente Portela foi povoado pelas revoluções. Também, eu costumo dizer que foi justamente com a erva mate, porque aqueles revolucionários tinham que viver. Sim. E eles começaram a explorar a erva mate. E não só aqui. Aliás, o maior polo de exploração da erva mate lá no início do século passado, aqui na região, era em Campo Novo. Campo Novo chegou a ter 24 indústrias de erva na década de 20. A primeira estrada, ao contrário do que muitos pensam, não foi de Tenente Portela a Palmeira, passando por Gramados da Serra, que era Miraguaí, ela foi indo a Campo Novo, porque ligava Portela a Campo Novo, porque aqui havia os noques de erva, havia as pessoas que recolhiam erva e levavam para uma pré-industrialização em Campo Novo. A primeira ligação é Campo Novo. Campo Novo. Então, mas é mais ou menos esse traçado aqui que vai... Deve ser esse traçado, que passa por Três Passos. Três Passos tem aquela história bacana, por causa da colonização lá da beira do Uruguai, do forte, lá no Alto Uruguai, que os caras paravam ali na rua Dalto Filho, em Três Passos, tinha um córrego, 3 córregos, né? Eles tinham que passar 3 vezes, né? Então lá eles paravam para almoçar, antes de descer lá embaixo, lá para o Alto Uruguai, daí eles pernoitavam às vezes no Três Passos, que acabou sendo o município que deu origem a Portela. E os produtores de erva mate, isso bem antes, passavam indo para Três Passos e iam para o Campo Novo, né? Levar erva mate. E aqui se produziu muita erva mate, tanto é e inclusive um fator, você falou antes que é bem substancial, o fator revolucionário teve uma influência muito grande em toda a nossa história. Nós tivemos aqui uma divisão muito clara de famílias que eram chimangas e outras maragatas. Eu vou dar um exemplo, a família Fortes, ela era chimanga, a família Caxambu era maragata. Então, quando do episódio de Luiz Carlos Prestes, até um famoso portelense chamado Pedro Simplício de Castro, o Pedro Caxambu, tem histórias em Tenente Portela, ele foi nascer na Argentina, porque causamente ele nasceu no ano de 25, março, abril, não me lembro exatamente quando, e a mãe grávida, com a pressão sobre a coluna Prestes, foram dedados, foram denunciados todos que eram parceiros dos maragatos e dos prestistas, que tinham uma aproximação muito grande de lutas, que acabaram, muitos deles, migrando para a Argentina, era muito fácil. E a mãe do Pedro o Pedro nasceu lá da Argentina e depois voltou, viveu a vida toda, foi morrer lá em Brasília, na casa de um filho, mas viveu a vida toda aqui em Tenente Portela. E também conta a história, Dona Tautirina Lima, não vive mais, mas foi uma pessoa que me deu um depoimento muito bacana, ela era uma menina desse tamanho, menina de 9, 10 anos, quando chegou a coluna Prestes por aqui, ela conta que foram denunciados os que apoiavam os maragatos, por conseguinte, tidos como prestistas, e os soques de erva e noques de erva foram todos incendiados, sobrou só dos fortes. Então é a história que conta isso, né? Sim. E depois, claro, eles foram reestruturando nesses fins de mundo e voltaram às suas atividades, né? Já aproveitando que nós chegamos já aí na década de 20, falamos dessa passagem da coluna Prestes, vamos falar a respeito disso. Quem era o Tenente Mário Portela? Pois é, então fazer um parêntese, porque a Tenente Portela, a princípio, não tem muito a ver com o Tenente Portela. Isso. Tem
em função das revoluções. Mas o Tenente Portela era um jovem que nasceu em Pelotas, em 1898. Ele era um cara de uma família, no início, bem abastada, né? Tinha dinheiro, eram 4 filhos, etc., né? Daí ele queria fazer faculdade, mas ele era um cara muito bem situado na vida, ele estudou em Pelotas, ele, inclusive, desde a mais tenra idade, tinha uma relação de aprendizado curiosa, eu poucas vezes isso na minha vida, com os seus professores. Ele, inclusive, mantém durante toda a vida, até a ida, ao menos ao Rio de Janeiro, quando ele foi fazer faculdade, a faculdade de engenharia, lá na Agulhas Negras, no Exército, que era uma oportunidade que as pessoas tinham para estudar, ele manteve troca de cartas com um professor lá de Pelotas chamado professor Joaquim. Então o Portela saiu, daí teve o revés da Bela Guerra Mundial, a família perdeu um pouco das terras que tinha em Pelotas, e ele acabou indo a Porto Alegre. E ele se sentia um cara responsável, perdeu um irmão, inclusive, desse inteirinho todo, ele se sentia responsabilizado para ajudar a família e dar um futuro para eles. E ele vai lá no Júlio de Castilhos, Porto Alegre, um fato que é notável na vida dele, ele faz 2 anos, num ano só, faz os exames, passa, e vai com uma idade muito tenra para Agulhas Negras. E o interessante é que muitas vezes quando se fala de um nome de uma pessoa, a gente tenta endeusar, tenta agregar questões para tornar mais bonito ou mais importante, mas no Portela não precisa se fazer isso não. O Portela tirou o primeiro lugar na Faculdade de Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, na Escola de Agulhas Negras. Primeiro lugar ele ganhou era Patógeno, me parece o ministro do Exército da época, ele ganhou um relógio de ouro e uma espada. Foi o aluno mais destacado, tão destacado que tinha um cara um pouco mais velho, foi professor dele, mas era o mais velho, 2, 3 anos, que era o Luiz Carlos Prestes, que se encantou pelo brilhantismo daquele jovem. E houveram episódios lá que ele teve envolvimento já político, aliás, ele sempre foi um ser político. Ele pensava em usar a sua vida, e há muitas frases que ele deixou pinceladas, lá no livro do Jacó se lê algumas, em relação a essa dedicação em construir um futuro melhor para ele, para o país e para a sua família. É dele aquela famosa frase, todas as causas tiveram seus mártires, sejamos os mártires que os heróis vão vir. E ele foi designado, vinha a Santo Ângelo, depois de formado, Prestes também veio, construíram a ponte do Rio Comandaí, ali ainda está lá, a ponte férrea, mas antes ele participou, com 21, 22 anos, ao mais importante, tirando o Cristo Redentor, monumento que tem no Rio de Janeiro, que é o Monumento aos Heróis da Laguna. Ele foi da comissão que trabalhou para buscar recursos, o menino, o rapaz, lá no Rio de Janeiro, naquele brilhante monumento. E aqui ele incorporou no Exército, aqui em Santo Ângelo, daí teve o movimento paulista, que aconteceu em 24, numa revolução. O tenentismo era a grande saída intelectual que o país tinha, porque não existiam universidades, então se criava aquela fomentação e o questionamento social era no Exército, exatamente com essa categoria dos tenentes. Teve a marcha de 22, dos 18 do Forte, depois tivemos em 24 o movimento lá em São Paulo, que deveria eclodir aqui no Sul. E demorou, e o Portela estava preparado. Ali em Santo Ângelo ele foi tesoureiro do Exército, e ele acabou, pouca gente sabe disso, saindo do Exército. Por quê? Por uma indisciplina. Ele, no dia 14 de julho, que é o dia que marca a queda da Bastilha, ele levantou e, na ordem do dia, ele fez um discurso tido na época como extremamente revolucionário, dizendo que assim como os nobres caíram na França, aquela história toda, aqui no Brasil cairiam também os detentores do poder, desde que o povo se unisse, e fez um discurso maravilhoso. E saiu, como ele era tesoureiro, para ir a Porto Alegre buscar o soldo. Era ele que tinha essa missão, ia de trem. E quando ele saiu, foi dada uma ordem de prisão para ele. E ele foi, conseguiu. Na época não tinha comunicação tão rápida assim. Ele foi, trouxe o soldo, o trem descarrilhou em Cruz Alta. Foi a sorte, senão eles teriam pego ele, me parece, Santa Maria, pararia o trem, e ele descarrilhou, as forças estavam esperando em Santa Maria para prender, e ele, inclusive, conta a história que ele foi o cara que mais arduamente trabalhou para salvar as pessoas que ficaram feridas, enfim, terminou essa tarefa. Ele mandou dinheiro, não sei por quem, para o Exército e fugiu. Daí o Prestes também saiu, daí eles já na clandestinidade, ambos, né, eles armaram a Revolução, que eclodiu em outubro de 24,
tomar o quartel de Santo Ângelo, daí tem aquela história toda, né? Que vai até janeiro, onde eles fazem aquela maravilhosa estratégia, aliás, toda ela, inclusive o Arestávola e vários outros escritores, pessoas que deixaram escritos feitos da coluna do Prestes, eles atribuem a estratégia e a inteligência do Prestes à Batalha da Ramada, onde 3.000 homens borgistas, legalistas, cercaram os 1.500 integrantes da coluna. E a coluna conseguiu se evadir, fugir e sair de lá dando um lex. É a maior batalha, né? É a maior batalha. A maior batalha de toda a coluna Prestes. De toda, é a maior batalha da coluna Prestes. Inclusive atribuída toda a estratégia principal, inclusive o próprio Prestes. Eu tive, é bom que diga-se isso nessa gravação, nesse programa, eu tive o privilégio de conversar por 3 horas, praticamente, com o Luiz Carlos Prestes, lá no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, um ano antes do Prestes falecer. Ele recebeu uma homenagem em Porto Alegre, eu soube disso. Eu fui em companhia da senhora Fátima e Luísa a Porto Alegre e conseguimos, graças a algumas pessoas que tínhamos alguma aproximação, a conversar e ter uma entrevista muito longa com o Prestes. E, aliás, eu tenho até o áudio gravado até hoje, né? E daí, voltando, né, à questão daqui, né, essa estratégia, na época o Prestes me confirmou a importância do Portela, era só para dar um letzinho, um toque. Jonas, para te ter uma noção da importância do Portela dentro da coluna, que quando voltou da União Soviética, do exílio, em 1954, depois de ter sido senador e tudo mais, o Prestes ele foi na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e ele fez uma chamada, um discurso. Ele iniciou o discurso falando o nome de 2 pessoas, pedindo se eles estavam presentes. O público todo, isso que me contou foi Prestes. O público todo levantou e ovacionou. Ele disse: Tenente Mário Fagundes Portela. O público levantou: presente. Tenente Aníbal Benévole, que também foi um mártir muito significativo na coluna, um dos primeiros, presente. Então se vê a importância, né? Quantos milhares não se perderam na trajetória, mas a lembrança, depois de 30 e 40 anos, lá do líder, ainda era sobre o Tenente Portela. Apesar do Fagundes, seu último nome era o Portela, que chamava. Era o Portela, era o Portelinha, que ele chamava no diminutivo. Então, vamos chegar aqui nas eu concluí a história do Portela. Tudo bem, né? Aconteceu a batalha, vieram para cá, na beira do Pardo, foram pressionados e ele acabou sendo morto. Eu acho que esse é um episódio interessante da morte dele, né? Mas assim, ligando uma coisa a outra, é que o episódio da morte o pessoal geralmente já viu. Mas por que Tenente Portela, que fica aqui, recebeu o nome, sendo que ele morreu lá em Pinheirinho do Vale, né? Pois a história, as coisas são todas interligadas. Na verdade, a coluna parou aqui, tinha vários nomes que estavam integrados na coluna. Teve um cara que mais tarde, o Oswaldo Cordeiro de Farias, tem localidades aqui no interior do município com esse nome, né? Ele mais tarde veio ser intendente, governador do Rio Grande do Sul. E ele veio aqui, e o Cordeiro de Farias, ele adoeceu, pegou uma espécie de pneumonia aqui. Ele estava na coluna. Estava na coluna, claro, fazia parte, já estava, né? Tantos nomes famosíssimos, né, que faziam. Só que na retaguarda ficou o Portela, enfim, esses que eu falei antes, o Portela, o Paiva, o Binzi e uns outros que ficaram guardando para evitar que os caras fizessem um sufoco sobre o grosso da coluna que ia lá na frente, né? Mas o Oswaldo Cordeiro de Farias, ele adoeceu, daí uma família abrigou ele, a família Simplício de Castro, Caxambu. E acabou a família Caxambu. Eu quero contar esse episódio porque ele é bem interessante para a história no geral de Portela. E a família, daí um integrante da família, o pai do Pedro, me parece, o levou, o seu Belisário, exatamente, o levou até a fronteira do Rio Uruguai e o atravessou para que ele seguisse a cavalo e se reunisse com a coluna. Nada a ver com a retaguarda que ficou. Então, o Oswaldo Cordeiro de Farias teve uma amizade, tinha uma amizade muito grande com o Portelinha, porque com a morte do Portelinha ele passou a assumir o cargo do Portela na coluna. E passou a ter uma relação muito grande aqui, porque alguém ajudou ele salvar a vida dele, curou ele, enfim, o deu abrigo no momento que ele precisava. Tanto é que daí tem uma história aqui em Portela, que os mais antigos, isso faz parte da nossa distribuição de terras aqui dentro. Como eu falei que havia uma posse, que havia 2 famílias antagônicas entre Chimangos e Maragatos, aqui moravam os Caxambus há muitos anos.
Então, passado alguns anos, o Caxambu, esse que salvou o Oswaldo Coelho de Farias, e eu vou dizer por que tem a relação com Portela, ele foi para Iraí. Águas de Mel, Iraí, era um lugar que reunia políticos, a nata, a elite do Rio Grande, como uma espécie de veraneio de águas termais. Inclusive, na década de 40, 50, muita gente vinha, governadores vinham e passavam períodos em Iraí para usufruir das águas termais de Iraí. E o governador também veio. Deu uma bela noite dessas, um belo dia desse, o Belisário pegou 2 cavalos, aqui saiu de Portela, foi até Iraí, chegou a Iraí, num hotel, onde o governador estava jogando cartas, bateu na porta, quero falar com o governador. Daí o governador, claro, o ajudante Oswald, não, diga que é o Belisário Caxambu de Paris. E depois nós vamos falar sobre Paris, né, Portela e Miraguaí. Daí o Belisário, o governador, Belisário, sim, conheço esse nome, manda entrar. Ele entrou, deu Belisário e disse, olha, homem, eu estou lá em Portela, minha família chegou lá em Paris em 1800 e lá me esqueço. Nós temos problema lá com os fortes da nossa terra não está demarcada. E o governador, em gratidão à atenção que ele recebeu dessa família, eles pediu uma carta chamada Carta Trintenária, que teoricamente dava posse da terra para quem tivesse há mais de 30 anos na terra. E assim se deu a criação da posse Caxambu, que foi aliás, a área urbana de Portela, grande parte, onde fica o silo do Arnal, onde fica o próprio posto, o mercado do Colono. Estou falando para pessoas daqui que têm uma noção, inclusive na escola CPR, eram 600 hectares de terra, que se chamava posse Caxambu. E os herdeiros, nunca isso ficou legalizado tecnicamente, né? Se a carta foram vendendo, negociando, acabou sobrando um terreno, que é do Pedro Caxambu, onde nós temos hoje o bairro Caxambu. Um terreno, até eu me lembro bem, sei onde está situado, foi o terreno que sobrou de uma posse de 600 hectares, que foi oriundo. E este mesmo, Oswaldo Coelho de Farias, como governador, veio para cá. E Portela era distrito de Três Passos. Você chamava na época Pari? Miraguaí. Chamava Miraguaí já. Até 39, 38 foi Pari. Depois se mudou para Miraguaí, 36. Aliás, foram a chegada já de imigrantes, porque a nossa colonização, e sobre isso eu não falei ainda, ela trouxe pessoas de várias regiões do estado e acabou criando uma miscigenação interessante aqui. E daí o Miraguaí foi batizado pelo Oswaldo Coelho de Farias, no monumento que tem até hoje lá na praça. Está escrito, tem uma placa de bronze lá que diz inaugurado o povoado de Tenente Portela. Tem 2 L's até na grafia, isso chama atenção. Então ele batizou de Tenente Portela, em homenagem a um colega dele de farda, né, que era o Tenente Mário Portela. Antes aqui foi Paris, Paris é uma explicação muito lógica. Nós temos ainda um rio aqui em Tenente Portela, e teremos para sempre, sem dúvida alguma, o rio Parisinho. O rio Parisinho ele nasce aqui dentro da área urbana da cidade e ele vai desembocar lá no rio Uruguai. Então, por que Parisinho? Porque ali no Parisinho era um local que os índios pescavam. Os índios pegavam taquaras bem longas e desfiavam em tiras e faziam uma espécie de uma trama, de uma rede, tapando o rio inteiro. Então e mais acima eles conheciam bem os cipós, eles pegavam aquela trama chamava Pari, e mais acima eles pegavam cipós, batiam na água, e os cipós levavam leite, uma substância que tonteava os peixes, eles subiam todos em cima da água, boiavam e caíam contra aquela trama, e eles pegavam seus balaios, recolhiam os peixes, era a pesca do Pari. Então o local aqui ficou Pari por isso, o rio Parisinho, em decorrência, é claro, de ser um lugar que se fazia um Pari pequeno, um Parisinho. Não tem nada a ver com a França. Então, não tem nada a ver com Paris. Inclusive, eu no livro uso a designação no plural Paris, porque imagino que seriam vários Paris aqui na região, né? Então, mas, no entanto, é o Pari. Ficou anos Pari, vieram daí em 30, começa o ciclo da madeira, veio a família Panassolo para cá. Esse é o pós-erva mate. Eles conviveram juntamente, juntos, né? Mas passou a ter uma importância econômica maior, porque os que vieram explorar madeira
a maioria deles descendentes de italianos, são aventureiros. A exploração da madeira, ela se deu em toda essa região da costa do Uruguai, vai até Chapecó lá em cima, tem histórias muito parecidas, das balsas que desciam o rio Uruguai até São Tomé, que fica em frente a São Borja, e a madeira quase toda ia para a Argentina, mesmo fim que tinha erva mate, que também, em sua grande maioria, era exportada para a Argentina. Pois é, então em 30 chegaram essas famílias, eu falei para o Guiller, que era lá de Guaporé, até conversava muito com um desses exploradores pioneiros, me contou a história, gravei depoimentos com ele, e eles vinham aqui em Campo Novo também tinham vários exploradores de madeira, né? E o que deu um grande impacto nisso foi o governador, o intendente gaúcho, aliás, o embaixador gaúcho, Oswaldo Aranha. Ele era muito amigo de um cara chamado Pedro Garcia, e ele deu ordem para o Pedro Garcia poder explorar madeira. Ele criou o chamado Porto Garcia, que tem aí no Braga, e trouxe caminhões para cá, tratores, alguns deles dizem que ainda estão atolados e enterrados no meio do mato, porque o empreendimento acabou não dando certo. Mas vieram famílias, inclusive, que fazem parte da sociedade local de Portela, vindas lá do Paraguai, que nos anos passados vieram exatamente para dirigir trator e trabalhar com Pedro Garcia. E isso estimulou a exploração das madeiras, das balsas que desciam o rio Uruguai, uma história maravilhosa, contada inclusive em músicas aí do Maicá, que conta, né? Oba, Biva, veio a enchente, o Uruguai transbordou, vai dar serviço para a gente, né? Então conta um pouco daquele período que durou até, para se dizer assim, no seu auge, até 45, por aí, pois a vinda do Padre Albino trouxe o estímulo à agricultura. Embora aqui, os imigrantes aqui, eu falei que os primeiros no Rio Grande foram os açorianos, lá em 1750, depois nós tivemos em 1845, me parece, que foram os alemães, e depois, em 1875, a chegada dos italianos, que habitaram essas terras lá do entorno do Rio Grande, lá da grande Porto Alegre, Novo Hamburgo, partindo da região sul para o resto do estado, depois, né? A região lá de Caxias, daí eles acabaram vindo para cá. Em 39 começaram a chamar, chegaram também os Parzianello, chegaram Furini, chegaram Salamone, chegaram De Carli, chegaram dezenas de famílias, que a maioria delas italianas, mas também vieram alemães, que foram mais para essa região de derrubadas, algumas delas, e também chegaram os poloneses. Os alemães também foram para a região de Gamelinhas, onde tem um reduto bem forte dessa origem. O grande povoamento vai ali entre 30 e 45, mais ou menos? Pois é, cresceu assustadoramente. O seu João Capelari criou um hotel, não me lembro mais o nome exato, mas depois foi da família... agora também faltou a memória, criaram um pronto-socorro, uma espécie de hospital, e passado alguns anos, ele foi, através do Padre Albino, criado uma associação hospitalar, e depois passado para as freiras, que é a raiz do nosso Hospital Santo Antônio, isso lá em 45. Tínhamos hotéis, pousadas, porque não parava de chegar gente. E o padre, com o seu burrinho, ia para o interior, fundar capelinhas, organizar povoados, chegou a fazer biblioteca na igreja, chegou a dar cursos, chegou a pegar o seu Ângelo Esplendor, logo que ele veio para cá, e pegar um caminhão de bebidas e ir para Sobradinho, buscar semente de trigo, para se começar a plantar trigo aqui. Então ele deu o início daquele perfil agrícola. E isso fez com que a cidade crescesse. Eram inúmeras as localidades do interior. Para se ter uma noção, Portela foi emancipado em 55, e em 55 foi criado também o distrito de Derrubadas, o distrito de Vista Gaúcha. Como é que nasce essa vontade de emancipação? Pois é, começou a crescer, a cidade começou a crescer, e para ir, o Marcelino Parzianello me contou uma vez dessas, ele era vereador em Três Passos, era um problema, pegavam um Ford 29, subiam, tinham que atravessar o trânsito precário do Rio Turvo em barcas que eram trazidas à mão, não havia motor, né? Tinha vereador aqui que, claro, nós éramos um distrito, era eleito bem povoado para a Câmara lá de Três Passos. Tinha também. Nós tivemos representantes daqui na Câmara Municipal de
Palmeira das Missões, um Caxambu, um Simplício de Castro aqui, desta região de Redentora, Portela, era vereador lá em Palmeiras. Mas tudo bem. Daí começou a se criar essa necessidade, e a chegada também de mais pessoas aqui. Conta a história que em 53 se tentou emancipar, mas o levantamento ele não foi muito preciso, e ele não passou na Assembleia Gaúcha. Daí também, novamente, por intermédio do Albino Busato, se fez um novo levantamento em 54, se mandou para a Assembleia permitiu um plebiscito, e se realizou um plebiscito em 3 de julho de 1955, onde 1.820 pessoas votaram. Sabe quantos votaram contra? 6. 20 erraram o voto, assinaram a cédula, ou marcaram os dois lados, mas a maioria absoluta votou pela emancipação de Portela. Tem uma parte interessante desse momento, é que parte de Redentora, na época, pertencia aqui. Sim, o Sítio Birão, né? Essa região, ela pertencia a Portela. E depois foi desmembrando, quer dizer, foi o ajustamento dessas... Porque Redentora é um município posterior até, né? 64. Então, essas terras aí, outra Vista Gaúcha, é óbvio, todos sabem, 88 se emancipou, então pertencia a Portela. Barra do Mar era uma região muito grande, a região de Tenente Portela. Emancipada a Tenente Portela, daí começou a se construir o futuro da cidade. O primeiro prefeito foi uma pessoa... Nós tivemos sorte. Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Como que um cara que não morava em Tenente Portela, ou seja, que não tinha uma ligação real com a comunidade, se tornou o primeiro prefeito da cidade? Pois é, eu costumo dizer, e aliás eu gostaria de discorrer mais sobre esse assunto futuramente, que Tenente Portela é uma cidade de contrastes e contradições e de muita disputa política. E é uma coisa histórica. Ela não é nós nunca conseguimos um consenso para nada. E isso vem desde a emancipação. Aliás, vem desde 20, lá do tempo dos Chimangos e Maragatos. E assim sempre foi uma polarização de interesses. Só para contar, para quem ninguém sabe, em 77, em plena advento da ditadura militar, Tenente Portela foi um dos únicos municípios do Brasil, por ser designado e ser determinado como segurança nacional, que resolveu fazer um protesto em oposição não votar candidato a vereador. Em protesto. Tivemos presos políticos da Revolução de 64, tivemos aqui a presença dos famosos Grupo dos 11, que eram liderados, ao menos tido como liderança do Leonel de Moura Brizola, também no advento de 64, e tivemos também com a emancipação, é claro, conflitos de interesse. Várias famílias tinham interesse de comandar os desígnios do município. Se uniram para emancipar, mas depois... Claro, nós tínhamos, diz o padre Albino, nós tínhamos 9 partidos políticos, pessoas filiadas a 9 partidos políticos antes da emancipação. E quando o padre Albino viu que ia dar briga, isso ele disse para mim, para evitar que houvesse conflitos, ele era tido como um contemporizador da comunidade. Ele teve uma ideia. Estava parando aqui no Hotel Biglini, que aliás é também da década de 40, é um dos locais mais importantes que nós temos aqui como centro de discussão de futuros de Portela, que deram certo, né? Hospital, clube, Miraguai, várias coisas nasceram dentro desse hotel. Pois é, tinha uma sala grande de janta, ela servia quando tinha clube, então servia como local das pessoas se reunirem e tomarem decisões. E assim também foi na emancipação. E ali no hotel morava um cara de Santa Rosa, que havia sido o primeiro prefeito de Santa Rosa. Com 30 anos, ele havia sido prefeito na emancipação de Santa Rosa, eleito em Santa Rosa. Depois ele foi intendente em Guarani das Missões. Também era o cargo de prefeito. E estava aqui, dando bandeira, trabalhava em Frederico na Inspetoria de Terras e estava fazendo um mapeamento agrário de Portela e também do interior. E era um cara que tinha experiência, para que alguém com mais experiência do que isso. Daí resolveram, mexe daqui, mexe de lá, o seu Marcelino convencido, o outro lá convencido, sei lá o quê, para que fosse ele o candidato a prefeito. E acabaram concordando, afinal não era ninguém de adversário daqui, concordaram que fosse o Arthur Âmbulo o candidato a prefeito, o vice, pegaram um comerciante que gostava muito de política, era um comerciante muito forte, estava também há anos se solidificando aqui em Tenente Portela, que eram os Rosa Lopes, os irmãos Rosa Lopes, o comerciante era o Romário ficou de vice. E ganhou a eleição, é claro, um candidato único, né? E eu acho que Portela deveria ter uma gratidão que infelizmente eu não vejo na comunidade, na história,
nas ruas, no registro, nas escolas, muito grande com o Arthur Ambros. O Arthur Ambros, decididamente, aliás, eu tenho orgulho de ter sido, como presidente da Câmara, o autor da criação de uma rua em sua homenagem. Tem uma rua, a única homenagem ao prefeito Arthur Ambros é de minha autoria, o projeto. Deveria ter até um busto, porque ele era um cara com formação superior, a história da família dele é maravilhosa, é uma história de vencedores, são imigrantes prussianos lá da Europa que vieram para cá, não da Alemanha, lá de país daquela região nórdica, e vieram para cá. O pai dele trabalhava no ramo de odontologia, atendia índios, ele acabou se envolvendo, casando com uma índia, tendo 13, 14 filhos, formou todos eles a nível superior, engenheiros, médicos, engenheiro Arthur Ambros. Tanto é que o Arthur Ambros, quando veio aqui, quando assumiu como prefeito, ele deixou 2 marcas que ficaram para sempre. Avenida Santa Rosa, que ele criou em homenagem ao município de Santa Rosa. Uhum. E também ele criou dezenas de ruas, Tupis, Tamandaré, Guarani, Goitacazes, Tapes, Tapijara, e assim vai, um sem número, todas de tribos indígenas, homenagem ao seu sangue, à raiz que ele tinha e aos povos primitivos que aqui habitavam. Mais algumas dele, criou praças, porque ele entendia que uma cidade... Porque ele desenhava, ele era engenheiro, ele que determinava os traçados, e criou o bosque municipal, que era, na intenção dele, a manutenção para as nossas gerações, que, aliás, os subsequentes a ele não respeitaram isso. O bosque municipal era para que, se nós tivéssemos, no meio do núcleo urbano, uma amostra da vegetação nativa dessa região que fosse preservada e admirada. O entanto, foi invadido. Primeiro foi o CTG, que entrou em 1960. Depois, Brigada Militar. Depois, Clube Comercial, logo depois. Depois, deram para uma escola. Depois, até lotearam uma rua toda lá para vereadores, me parece, na época, e, inclusive, criaram lá o local onde ficou por anos, né, a residência do juiz de direito, que era uma residência que a comunidade construiu. Mas Arthur Ambros, ele teve todo esse trabalho, criou a telefonia, a internet Portela, inclusive eu olhava por curiosidade dias atrás, a nota da compra das pilhas desse tamanho foi o primeiro telefone, né? Ele criou várias coisas, primeiras máquinas que vieram a internet Portela. Mas ficou pouco no governo, lá. Né? Ele não ficou até o final do mandato. Há um mito de uma história, e é uma história que eu recebi há pouco tempo a informação que me parece ser a mais verdadeira. Eu vi algumas partes, me reproduziram, me mandaram, porque ele fazia um diário, Jonas Martins. Eu duvido que tenha tido qualquer prefeito posterior a ele que fizesse o relato de todo dia, o que ele fez e fazia, o que ele estava fazendo. Ele era um cara extremamente organizado. Ele é um cara que nunca foi com carro público, para Porto Alegre. Ele ia até Três Passos ia de ônibus, naquelas épocas, né? 55, 56, 57. Ele tem as 2 versões. Uma de que ele não tinha envolvimento político partidário com a comunidade, e os caras que queriam assumir politicamente teriam feito ele assinar uma carta ali no hotel de noite, ele se preparando para ir a Três Passos pegar o ônibus. No meio dos documentos teriam botado uma carta onde ele teria renunciado sem saber que estava assinando aquilo. E a outra história é que ele havia perdido um filho em Porto Alegre e a família morava em Porto Alegre, e ele mesmo, antes do final do mandato, ele resolveu se dedicar para a sua família, né? Mas, no entanto, é uma boa lembrança o Arthur Ambros. Daí o Romário, que assumiu o restante do mandato, acabou sendo eleito, veio uma sequência de prefeitos, e Portela crescendo. E Portela teve, pelo curioso, sempre um sonho, na década de 60, 70, de ter uma indústria, até um frigorífico. Nós temos, assim, malfadadas exemplos do famoso frigorífico que o Romário Vaz Lopes teria impedido de vir, porque ele teria a intenção de construir o frigorífico. Se fala da Saprita, que se estabeleceu em Itapiranga, depois, hoje é claro, JBS, em Três Passos também, que era um frigorífico que entrou, o Corcovado, me parece. Porque ficou 3 frigoríficos em volta, 4 nós aqui, Miraguaí, né? Não se sabe até a verdade. Eu conversei com o Romário Vaz Lopes sobre isso. Ele nega peremptamente, ele diz que fez algumas experiências, a extração de óleo, mas não tem nada a ver com esse impedimento, que foi uma injustiça que se fez com ele. Mas sempre se teve. Depois nós vemos, na década de 80, 90, a história da Mumu, tivemos a história da pegada,
Mas, no entanto, quem salvou Portela foi o Hospital Santo Antônio. Hoje, Tenente Portela é um dos polos de desenvolvimento da microrregião. Aliás, alterou-se a configuração de desenvolvimento da microrregião. Nós tínhamos, até 20 anos atrás, Santo Augusto, Cristiumal, Três Passos e Tenente Portela. Hoje, notadamente, os dois municípios que polarizam e centralizam o desenvolvimento é Três Passos e Tenente Portela. E Tenente Portela, Três Passos, porque eu tenho o privilégio de concentrar instituições, organismos, representações estaduais e federais que fazem com que as pessoas lá ocorram. E nós... tanto que tem o título de capital da região Três Passos, o título da capital da região Serena. E nós aí, o Hospital Santo Antônio, que foi um desafio sempre, jamais, e se cometerá uma grande injustiça se alguém diminuir o trabalho das irmãs, porque as irmãs não tinham recurso, não tinham capacitação técnica, tinham apenas a vontade de ajudar alguém. Era outro tempo. Né? E era outro tempo. E mesmo assim eles construíram um patrimônio muito grande, 2 prédios de alvenaria imenso, que claro, depois com a Associação Hospitalar, presidida pela Dona Mirna Braut, a quem eu faço uma referência toda especial pelo seu empenho e sua dedicação, ele conseguiu superar aqueles redutos de resistência que as irmãs não tinham a competência, talvez, o preparo para superar, que é mais do lado empresarial, de expansão. A Mirna e o grupo que esteve com ela o fez, e transformaram hoje o hospital numa referência muito importante, que traz gente a Portela, que provoca o desenvolvimento de Portela, não só ele, né? Porque agora eu só fazer uma observação, Jorge, a males que vem para bem. Nós tivemos aqui por anos o monopólio da Cotrijuí, Tenente Portela. E a grande maioria dos nossos agricultores de derrubadas, de Vista Gaúcha, de Portela, eles faziam as suas colheitas e deixavam seus produtos na Cotrijuí, sendo capitalizados pela evolução dos preços e retiravam quando precisavam de algum dinheiro. Muita confiança. Era muita confiança, muita mesmo. Em determinado momento, quando todo mundo foi retirado, viram que aquilo não existia mais e quebrou. E isso mudou o comportamento de investimento do nosso produtor rural também. Embora tenhamos cooperativas sólidas hoje, a Cotricampo e outras chegando aqui, nós tivemos uma mudança. O agricultor, ele virou também um empresário, ele passou a investir em apartamentos na cidade, em casas na cidade, e isso ajudou muito uma exploração urbana, uma expansão urbana pequena, é claro, somos uma pequena cidade, mas que a nossa geração está vivenciando. Uma expansão imobiliária. Exato. João, eu sei que o nosso tempo está se esgotando, mas rapidinho, só para a gente pincelar, que é uma outra página que eu acho que é importante da história de Tenente Portela. Poderia voltar e falar mais umas 10 horas, que nós nem entramos em casos específicos. Falaria 3 dias seguidos sobre isso. Poderia entrar em notas de pessoas e tal. Mas eu acho que um ponto importante que foi a importância de Tenente Portela para a construção do meio oeste brasileiro, vamos dizer assim. Perfeito, que eu acho que é fundamental. Né? Tem um nome que jamais poderá ser esquecido em Tenente Portela também, tão importante quanto Arthur Ambros. Claro, odiado por alguns. Ainda hoje, você encontra uma pessoa, um velhinho, que virou controversa a pessoa dele. Eu falo do pastor Norberto Schwantz. O pastor Norberto Schwantz talvez tenha sido o segundo maior sonhador, que o primeiro com o Arthur, que desenhou uma cidade com características aí muito peculiares e próprias. E o Norberto Schwantz... Talvez vai colocar 3, com o Padre Albino. O Padre Albino também era uma figura. Então, os pilares de Portela. Mas o Norberto ele tem uma função diferenciada. O Padre Albino foi o que ajudou a construir a matriz social da cidade, né? O Norberto ele era pastor da comunidade evangélica e ele era um homem visionário. Eu comecei a trabalhar com 13 anos com o Norberto Schwantz na Rádio Municipal. Eu admirava fantasticamente as fotografias que ele tirava dos pôr do sol de Tenente Portela. Aquilo dava uma visão de vislumbre imaginário da localidade. Isso já dá para dizer que tem aí, então agora nasceu daí. Eu também gosto muito disso. Eu gosto muito disso. E o Norberto ele começou a trabalhar para trazer uma rádio para Portela. Uma época que ele queria trazer FM, uma loucura, nem sequer tinham receptores de FM por aí. E ele foi para a Suécia, foi lá para a Alemanha, conseguiu verba, construiu aquele prédio, enfim, prédio moderníssimo para a época, uma rádio com uma qualificação
fora do ordinário. Tinha um auditório para programas, coisa que só as emissoras maiores e mais antigas tinham. Ele trouxe Homero Simon, que era o papa da engenharia no rádio no Rio Grande do Sul, para instalar a rádio municipal. Enfim, ele construiu a municipal e na municipal ele deu um perfil que talvez poucos rádios do Brasil tenham tido. Ele criou a rádio e chamou o Prédio de Centro do Desenvolvimento Regional. E ele criou programas culturais naquela época. Eu mesmo fui redator de Vida e Saúde, se você perguntasse ao municipal, apresentados pelo Luiz Lavarda. Eu redigia com 14, 15 anos programas culturais, não só isso, criou o departamento agropecuário agrícola dentro da Rádio Municipal. Tinham 3 funcionários da Rádio Municipal, engenheiro, técnicos, que faziam o programa e davam orientações. E isso começou a tirar cor. Ele criou um jornal, olha o nome do jornal, Jornal da Terra, que o objetivo era levar até o agricultor informações. Só que isso, de repente, o Norberto se viu seduzido, indo a Brasília, buscando recursos, com a missão que o governo, era governo militar, na época, deu a ele. Embora o Norberto não era nem um pouquinho do lado dos militares. O Norberto, inclusive, sediou a Internet Portela, lá na Praça da Prefeitura, um grupo de jovens da Europa, que eram, para dizer a verdade, um grupo de jovens que programavam ações libertárias, né? Bem contrárias ao regime militar. Mas isso é um episódio por si só. Até daí que nasce tem um pouco do descontentamento de algumas pessoas com ele, né? E aí o fato de levar a gente para fora. Daí o Norberto chegou lá em Brasília, etc. Começou o primeiro vínculo que ele teve foi o projeto Altamira. Pegou gente daqui, do interior, da beira do Parizinho, do Turvo, do Guarita, lá do interior, gente das vilas, que não tinham como sobreviver, colocou num ônibus e levou eles até Altamira, no Pará, porque lá ia passar a Transamazônica e o Brasil estava colonizando o seu interior através daquela rodovia que atravessava o país em toda a sua extensão lá na floresta amazônica e levou os portelenses para Altamira. Ainda hoje você pesquisa na internet e encontra algumas referências e nomes que vieram aqui da Internet Portela. E deu certo, embora que Altamira foi um projeto para um determinado tipo de pessoas. E ele criou, então, uma cooperativa, anote o nome, 31 de Março. Recebeu apoio do Schwantz, do Salamone, que havia sido prefeito, e de várias outras pessoas daqui. E, inclusive, chegou a ter uma linha aérea, o VACA, Aviação Aérea Canarana, que ligava Canarana a Tenente Portela, era um antigo DC-3, hoje ele está lá na entrada do município de Canarana, o avião aquele como monumento, e fazia. Eu vi lá descer várias vezes no campo de aviação o DC-3, o VACA. Aí o Norberto daí começou a levar a gente para lá. Eu gosto de contar essa história, que foi uma das coisas que mais me emocionava. Eu era menino e trabalhava na Rádio Municipal, e os ônibus saíam na frente da Rádio Municipal, 3, 4, aqueles ônibus antigos do Ouro e Prata, chamados camelinhos, os pequeninos, 3, 4 camelinhos lotados de gente, lotava aquela Praça do Imigrante de gente. E o Lavarda, e o Alder Ferreira, e quem mais, me lembro, o Luciano Scheffer, que eram os locutores da Rádio Municipal, faziam um cerimonial de despedida. E aquelas famílias assinavam os lenços e aquelas pessoas na janela abanando e saindo de madrugada rumo ao desconhecido para colonizar o norte do país. E se colocava, isso que me arrepia até hoje, toda vez que escuto essa música, me dá um frio, era a música da Carmen Silva, Lá vai o imigrante, sei lá o quê. E a música cantava num tom choroso, pelaquela praça inteira, e todo mundo em silêncio, e aqueles ônibus partindo na imensidão da escuridão da noite, porque havia pouca iluminação, e eles pegavam esse caminho que ia em direção a Miraguaí, enfim, que ia para o escuro, aqueles ônibus sumiu na escuridão, uma imagem realmente inesquecível para quem é criança. E o Norberto Schwantz levou centenas de famílias, muitas delas hoje muito bem lá no Canarana, no Barra do Garças, depois Barra do Garças. É a história, né, de Tenente Portela, que foi colonizada por pessoas que vieram aqui e depositaram os seus sonhos, e depois de portelenses que levaram um pouco desses sonhos e ajudaram a construir o resto do Brasil. Bem, João, obrigado pelo bate-papo. Vamos voltar
fazer mais um episódio, porque eu acho que tem muito mais história para nós contar de Tenente Portela da região. Ok.